Bom, rapaziada. Ah, como é bom, cara. Como é bom gravar um vídeo assim, bicho. Ontem eu até fiz o vídeo, né? Fiz até a live aqui no canal, aquecimento, e falei da áurea que estava tendo, né? No estádio Bampará Baenão. A positividade que a gente percebia só de estar ali. E isso se converteu dentro de campo. Os jogadores do Clube do Remo entenderam a mensagem, entenderam que era uma guerra. Correram o jogo inteiro. Com exceção do Sávio, né? Porque assim, gente, eu não vou dar um mérito a todos se tem um jogador que tá mal. Do mesmo jeito que eu não vou criticar todos se tem um jogador que tá jogando bem. Eu sou assim. Até mesmo para o cara entender e melhorar. Eu queria muito que o terceiro cartão amarelo que o Marcelinho tomou ontem fosse pro Sávio. Se a gente pudesse trocar, fazer a troca, é óbvio que trocaríamos e daríamos pro Sávio o terceiro cartão amarelo. O Sávio está desligado dentro de campo. O Sávio, não sei o que está acontecendo com o Sávio. Eu não sei se ele está com algum problema pessoal. Eu não sei. Mas a minha análise aqui é o que eu vejo dentro de campo. E dentro de campo, o senhor Sávio não acompanha os seus companheiros. Ele não está no mesmo nível de concentração. E o Sávio era um cara que, pelo menos no início dessa temporada, e depois, né, até no clássico Remu, ele entendeu muito o que era o Remo. Ele entendia o que era o Remo. E agora eu percebo que o Sávio está destoando dos demais jogadores. E ontem foi muito... cara, o primeiro tempo do Sávio ontem foi terrível. Foi tenebroso. Tenebroso. Há muito tempo. Ele me lembrou o PH. Vocês lembram daquele PH, lateral esquerdo que jogou no Remo? Ontem me lembrou ele. Me lembrou o Ray Lopes. Eu só quero aqui, gente, fazer essa ponderação referente ao jogo do Sávio, né? Ao desempenho dele em campo. Porque eu não quero ficar o vídeo todo reclamando aqui. É só mesmo para pontuar isso. Porque isso ontem me deixou muito preocupado. Estou preocupado com o Sávio. Muito preocupado, porque ele não acompanha os demais jogadores. Ele não acompanha o mesmo nível. Cara, se você pegar o Nathan Camargo, camisa 48, primeiro volante, e você colocar o Sávio, é duas rotações diferentes. O Sávio tá ali a 10 volts e o Nathan 220. É mais ou menos isso, tá? Eu espero que o Sávio melhore, porque esse clássico dos jogadores do Clube do Remo, ele foi o que mais provocou o outro lado. E eu quero um bom desempenho dele na terça-feira, já que ele vai ser o titular, já que o Guto Ferreira banca ele na lateral direita na lateral esquerda do Remo, ele tem que voltar a jogar bem, voltar a ser decisivo, como ele foi, inclusive no próprio clássico. A gente ganhou o título da Série B, do Campeonato Paraense, muito aquele gol de falta do Sávio, pô. O jogo estava 2-2, o Remo conseguiu tomar o empate da Mucura. E o jogo ia se arrastar até o final. Se o Sávio não faz aquele gol de falta, não sei se a gente teria sido campeão paraense. Então ele é um jogador decisivo, ele é um jogador que nos ajuda. Só que ultimamente, meu amigo, tá difícil. Ontem mesmo foi complicado. Voltando aqui a falar do time em si, tá? Já falei do Sávio, quero falar dos demais jogadores agora. O que eu vi ontem, né, foi assim... A atuação do Marcelinho, até falei no pós-jogo, no vídeo do pós-jogo. Quem não assistiu ainda, assiste aí. Tá muito bom, gente. Rapaziada, o torcedor do Remo ontem, né, mais uma vez, me tratando super bem, né? Aparecendo no vídeo, dando sua opinião. E eu quero isso. Próximo clássico, quero vocês de novo, dando a opinião. Vocês são responsáveis por esse canal ter o tamanho que ele tem, por esse canal ter a notabilidade que ele tem. Vocês são os grandes responsáveis. E assim... Ontem eu vi a atuação do Marcelinho, até falei isso no pós-jogo, e há muito tempo, eu acho assim, tô falando por mim, tá? Porque eu não cheguei a ver o Marquinhos Belém no estádio. Né? Então, mas o Marquinhos Belém também era um lateral direito que jogava muito. Mas foi a melhor atuação que eu vi, que eu testemunhei de um lateral direito com a camisa do Remo. O Marcelinho, ele jogou bem o jogo inteiro. Você não acompanha, quem tá no estádio acompanha o jogo em si, a movimentação, tudo. Quem tá na TV só acompanha quando a bola tá com o jogador, né? A movimentação do Marcelinho, a proteção que ele fez, o ataque, as subidas dele, como ele ajudou o Nico e vice-versa, o Nico ajudou ele também, ali do lado direito, né? O Nico jogou do lado direito muito também.
e depois inverteu, né? Nico não, gente, tá? O Hernandes, perdão, tá? É porque são dois uruguaios, né? E aí o Hernandes ajudou muito ele também. O Hernandes ontem não fez uma partida brilhante com a bola no pé, mas, cara, taticamente ontem o Hernandes foi impecável. Ele correu e marcou o jogo inteiro. Esses uruguaios, Tassano, Nico, Hernandes, eles entendem o que é um jogo com raça. Tá no sangue dos uruguaios, cara. Tá no sangue dos uruguaios. Eles não desistem. O que esse Nico é enjoado, o que esse Nico vai em cima dos caras, é uma pulguinha desse tamanho aqui, assim, ó. Uma pulguinha. Mas, meu amigo, não desiste. Truncadinho, vai pra cima dos caras mesmo. E é isso, cara. É isso que a gente precisava. Era disso. Esse tipo de atitude. Daqui a pouco eu falo mais do Natan. Vou só encerrar aqui a questão do Marcelinho. O Marcelinho, ontem, fez uma partidaça. Uma partidaça. Acreditem, rapaziada. Tem gente que defende ainda o treineiro. Né? E uma coisa ontem que um torcedor me falou, e eu dei uma resposta pra ele, né? Claro, né? Com classe ali, sempre baseado em fatos. Ele falou o seguinte: Wênio, o que mudou do time do Guto pro time do Antônio Oliveira? Porque o Remo não tem tática. Aí eu olhei assim pra ele, eu disse, cara, o Remo não tem tática. Esse time parece que não treina. Eu olhei assim pra ele e falei, o Remo não treina. O Remo não treina, é isso mesmo? Olha o segundo gol do Remo. Não, tu não viu agora porque tu tá no estádio, mas quando tu chegar na tua casa, olha o segundo gol do Remo. Olha o cruzamento do Marcelinho que ele dá no vazio. Mas aquilo ali, cara, foi consciente, porque ele sabia que ia chegar um jogador ali, que era o Caio Vinícius. O Marcelinho cruza a bola no meio pra ninguém, teoricamente ninguém. O Caio Vinícius chega igual uma flecha, cabeceia a bola no ângulo. Isso é treinamento, gente. Isso é treinamento. Quantas vezes vocês viram isso com o treineiro? Quantas vezes vocês viram o Remo marcar em linha com o treineiro? Não tinha, gente. Pelo amor de Deus, cara. Não vamos aqui querer desmerecer o trabalho do Guto, porque na cabeça de alguns o Remo foi amassado ontem. Porque o Remo não joga um futebol brilhante, não. Não é momento para jogar futebol brilhante. O momento é ganhar. Nós temos que ganhar, recuperar os pontos, os 2 meses perdidos com o treineiro que a gente teve. A gente tem que buscar os pontos. Ganhamos do CRB jogando bem. Depois fizemos um jogo muito fraco, abaixo da crítica, contra a equipe do Operário. E, gente, ontem o jogo era uma guerra. O Atlético não fez uma partida brilhante ontem, mas lutou até o fim. Esse time do Atlético aí tá focado, assim como a gente. Eu acho que vai subir Remo e Atlético. Você, torcedor do Furacão, que foi ontem pro jogo, inclusive, acompanha aqui o nosso trabalho, o Atlético dificilmente não sobe. O time do Atlético é muito forte. E é um time muito raçudo também. Dividia todas as bolas. Os caras estavam mesmo num clima de final. Só que o Remo foi superior, pô. O Remo foi superior. O Remo jogava em casa. Tinha um apoio maciço de seu torcedor. O Remo ontem foi superior. Mostrou que é um clube grande, pô. Ontem, dentro de campo. Mostrou ontem, Atlético. Eu não te devo nada. Eu não te devo nada em termos de tamanho de torcida. Eu não te devo nada. Nós somos equivalentes nisso. Em títulos não, a gente tá muito atrás dos caras. Os caras têm Sul-Americana, tem... Esses sim são grandes porque tem títulos. 2 Sul-Americanas, uma Copa do Brasil, um brasileiro, né? Os caras também são campeão brasileiro também. Os caras são gigantescos, gente. Gigantescos. Perto do Remo em termos de conquistas, agora em termos de torcida são equivalentes. Na minha opinião, tá? A torcida do Atlético é uma torcida grande, mas a torcida do Remo não deve nada para a torcida do Atlético. E eu acho que o atleticano vai concordar comigo, né? Em termos de conquistas, a gente não discute. A gente não discute com eles. Então, o Marcelinho ontem fez uma grande partida. Natan Camargo. Esse moleque é um cavalo alado no meio de campo. É impressionante como ele corre, ele vai em cima, ele não tem bote errado, ele não corre igual um doido na bola. O único momento que o Natan Camargo falhou foi o lance que acho que foi o Zapelli, inclusive, camisa 10, deu uma finalização. E esse cara aqui, ó. O dono dessa camisa aqui, ó. Camisa 88. Fez uma defesaça na minha frente. O Marcelo Rangel. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Até porque não era injusto. E eu conversando com ele, quando eu recebi essa camisa dele aqui, autografada pelos jogadores, eu falei isso pra ele. Eu disse, Marcelo, eu te critiquei muito, cara.
Você teria todo o direito do mundo de me olhar torto, de não gostar de mim. Você teria todo o motivo do mundo. E todos os jogadores do Remo também. Porque eu critico vocês, eu cobro vocês. Mas no momento que vocês jogarem bem, eu vou ser o primeiro a bater palmas, a aplaudir vocês. Todos vocês, eu torço por todos vocês. Todos. Não tenho nada contra nenhum de vocês. E o Marcelo Rangel entendeu, compreendeu. Ele me falou, cara, eu cheguei mal no Remo mesmo. E faz parte, torcedor é momento. Ele critica e cobra. Eu falei, pois é, eu sou um mero torcedor. O que esse cara cresceu. E tem gente hoje que acha que eu não critico o Rangel, porque ele me deu essa camisa aqui. Né, Landuzinho? Né, Landuzinho? Né, Jorge? Vocês acham que eu não critico o Rangel porque o cara me deu essa camisa? Não, gente. Eu não critico o Rangel porque ele não merece críticas, é simples. Essa camisa aqui, claro, eu guardo com muito carinho. Mas eu não critico o Rangel porque ele não merece ser criticado. Até na falha dele contra o Criciúma, que lá eu falei, Rangel, hoje você é 0. Mas você vem fazendo uma temporada muito boa. Lá atrás, na Copa do Brasil. Hoje o cara é simplesmente o melhor goleiro da Série B. O Marcelo Rangel, eu posso falar tranquilamente aqui pra vocês, ele deu pelo menos uns 15 pontos pro Remo com as defesas dele. Goleiro garante resultado. Goleiro de time grande garante resultado. E ele é um goleiro de time grande. Ontem a bola que o Zapelli chutou estava atrás do gol, gente. Aquela bola era gol. Eu botei até a mão na cabeça e falei, meu Deus, o cara chegou na bola, o cara fez a defesa. E ontem segurou tudo ontem. Não pegou, fez inclusive uma defesaça ontem no gol do Atlético. Só que o senhor Sávio, como eu disse para vocês, está aí num clima, num momento, né, diferente dos outros, não conseguiu afastar a bola. E aí o cara mandou um foguete e aí não tinha como ele pegar, né? Mas ele faz uma defesaça antes do gol do Atlético. Então é um goleiro absurdo, absurdo, ovacionado ontem pelo torcedor, merecidamente, porque a gente, nós torcedores, nós criticamos sim, mas a gente elogia quando merece. A nossa diferença para os passadores de pano é essa, a gente elogia quando merece, a gente critica quando merece também. A gente não fica usando termos ali sem nexo, sem noção nenhuma para criticar ou elogiar jogador. A gente faz isso. E o Guto, que eu quero aqui encerrar aqui falando do Guto. O Guto Ferreira, ele fez algo que há muito tempo eu não via. Sabe a última vez que eu vi um técnico fazer isso? Paulo Bonamigo, em 2020. O Paulo Bonamigo fez a mesma coisa que o Guto. Vocês lembram que o Remo não jogava bem com o Mazzola, mas ganhava? Só que era aquilo, o Remo não conseguia ter um domínio de jogo. Só que o Mazzola Júnior é muito mais treinador que o treineiro, né? Não tem como, né? Não tem como. Você botar o Mazzola Júnior e o treineiro no mesmo bar, né? Pra sentar. E aí, o Mazzola sai e chega Paulo Bonamigo. Amigo, o Bonamigo disse, Hélio, tu é o meu ponta. Tá jogando bem? E o Hélio era a terceira, quarta opção do Mazzola. Hélio, tu é o meu ponta direita. Charles, tu é o meu ponta esquerda. Salatiel, tu vai ser o meu centroavante. Mas se vocês não forem bem, claro, vai ter outros jogadores. Ele ganhou o elenco assim. E aquele elenco do Remo não era fácil. Não é igual o de hoje. O elenco de hoje do Remo é um elenco muito mais compromissado e muito mais dedicado do que aquele elenco de 2020, pô. Aquele elenco de 2020, ele tinha jogadores ali, inclusive a gente lembra do episódio que eles foram afastados, que aqueles jogadores, eles não conseguiam mais demonstrar, né, muita coisa. E aí o Paulo Bonamigo chega, ganha os caras no papo e depois implementa o jogo dele, o estilo de jogo dele. O Guto Ferreira fez a mesma coisa. Ontem, se é o treineiro, o técnico do Remo, o Pedro Rocha voltando de lesão, seria titular. E o Nico seria banco. O Guto Ferreira. E eu não iria criticar, pô. Eu não iria criticar. Porque se você tem um artilheiro da competição, se você tem um cara decisivo como o Pedro Rocha, ele não pode ficar no banco. Só que o Guto Ferreira disse, jogam quem estão bem, os melhores. Eu não vou sacar o cara que tá
sendo titular e tá jogando bem nos últimos jogos comigo, para colocar um jogador que tá voltando de lesão. Quem joga mais? Nico ou o Pedro Rocha? O Pedro Rocha. Não tem dúvida disso. O Pedro Rocha é um jogador, gente, diferentaço. É impressionante que ele tá acima do nível da Série B. Acima. Ontem ele pegou aquela bola lá, driblou 3 caras e sofreu pênalti. E ele fez aquilo de propósito. Ele fez a... Pode pegar o lance. Ele sofre o pênalti propositalmente. É uma pena que ele tirou muito, caprichou muito na cobrança e chutou pra fora, né? Mas mesmo assim, é um jogador que você tem que colocar ele pra jogar. Difícil, desculpa, né? Apesar do Nico tá jogando muito bem também com a camisa do Remo. Mas assim, o Guto Ferreira fez isso. Eu não vou sacar o moleque, eu vou deixar ele. Ele poderia ter feito isso. E não fez. Isso mostra o quanto que ele tem esse elenco nas mãos. E o cara tem três jogos, tem 2 semanas, se eu não me engano, de trabalho. O cara já conseguiu fazer o que o treineiro não conseguiu fazer em 2 meses. Que foi ganhar 3 jogos seguidos. Que foi fazer o torcedor do Clube do Remo sair do estádio ovacionando o time. Desculpa se o vídeo vai ficar muito grande, mas eu queria muito falar isso tudo aqui pra vocês. Porque tem gente que acha que eu só reclamo. Tem gente que fala que ele joga contra o time, né? Ele joga contra. Pois é. Então, gente, o Guto Ferreira, ele pode até não conseguir o acesso, porque pra mim, o Guto Ferreira, se não conseguiu o acesso, a culpa não é dele. A culpa é do Vampirão, que manteve o treineiro aí já quando não tinha mais condições. A culpa vai ser do Marcos Braz se o Remo não subir. Já tem um culpado. Não se preocupe. Mas o Guto Ferreira precisa estar no Remo no ano que vem. O contrato dele é até o final dessa temporada. Subindo ou permanecendo, o técnico do Clube do Remo será o Guto Ferreira. Ah, mas ele é um técnico de Série B, mano. Se ele subir para a Série A, temos que buscar um técnico de Série A. Técnico hoje não é fácil de achar. Um técnico bom, um técnico que sabe trabalhar jogadores, não é fácil achar. E se você der um time de qualidade pro Guto numa Série A, o Remo faz uma Série A pelo menos ali de um 13º, de um 12º lugar. Quem sabe belisca uma vaga para a Sul-Americana. Mas vamos pensar ainda com calma, tá? Temos o clássico, hoje à noite a gente vai falar bastante sobre o clássico, o preço dos ingressos, tudo, tá? Eu queria pegar esse vídeo mais ainda para falar do jogo de ontem, porque ontem foi um dos dias assim mais emocionantes para mim como torcedor. Ontem eu saí do estádio satisfeito, feliz, né? Orgulhoso. Cara, há muito tempo eu não senti orgulho do Remo, dos jogadores, há muito tempo. Por isso que hoje eu fiz até o vídeo com a camisa aqui do homem, né? Marcelo Cracasso Rangel. Pacato e muito bom goleiro. Deixa aí nos comentários, quero muito saber a opinião de vocês. Até o próximo vídeo, meus amigos. Tchau.